Você tem até amanhã. A voz no telefone não esperou resposta, e Rafaela pressionou a barriga com a mão, as lágrimas descendo pelo rosto. Uniforme amarrado, 8 meses de gravidez. Fernando parou na porta, gravata no nó, e ouviu cada palavra sem se mover. Fernando ficou parado na porta da sala por alguns segundos, olhando para Rafaela sem que ela soubesse que ele estava ali. E o que ele ouvia do outro lado daquela ligação era claro demais para fingir que não tinha escutado. A voz do homem no telefone era firme, sem nenhuma hesitação, sem nenhum cuidado com o que estava dizendo ou com quem estava ouvindo do outro lado. E Fernando sentiu o estômago apertar, porque aquilo não era uma conversa, era uma sentença sendo lida em voz alta para uma mulher grávida de 8 meses, que segurava o choro com a mão fechada sobre a barriga, enquanto tentava manter a voz no lugar. Rafaela não sabia que ele tinha entrado, não sabia que alguém estava ouvindo cada palavra, e talvez por isso não tentasse esconder nada. A voz dela saiu baixa quando ela finalmente respondeu. Eu entendo, Senhor, mas eu preciso de mais alguns dias, só mais alguns dias. Eu já estou resolvendo. E a resposta do outro lado veio imediata, sem pausa, sem nenhuma consideração. Você tem até amanhã às 10 da manhã. Depois disso eu chamo a administração e troco a fechadura, e tudo que estiver lá dentro vai para a calçada. E a ligação caiu, assim, sem mais nada, sem dar tempo de ela falar mais uma única palavra. Rafaela abaixou o telefone devagar, ficou olhando para a tela preta por alguns segundos e então as lágrimas que ela tinha segurado durante toda aquela ligação desceram de uma vez. Ela não fez barulho, não se jogou no sofá, não gritou. Ficou em pé no meio da sala com a mão aberta sobre a barriga e chorou em silêncio. E aquilo foi a coisa mais pesada que Fernando tinha visto em muito tempo. Porque ele conhecia Rafaela havia 4 anos. Sabia que ela não era o tipo de pessoa que parava para chorar no meio do dia. Sabia que ela carregava tudo sem reclamar, sempre chegava antes do horário combinado, sempre deixava tudo exatamente no lugar certo, sempre respondia com educação, mesmo quando ele chegava de mau humor depois de um dia longo. Ela nunca tinha pedido um favor, nunca tinha chegado com um problema. Nunca tinha deixado que nada da vida pessoal dela vazasse para dentro daquela casa. E ver ela ali daquele jeito, de uniforme, com 8 meses de gravidez, chorando sozinha no meio da sala de uma casa que não era dela, foi suficiente para ele dar um passo à frente sem pensar 2 vezes. Rafaela, ele disse, e a voz saiu mais baixa do que ele pretendia. Ela se virou de imediato, limpou o rosto com o punho da manga, antes mesmo de olhar para ele direito, os olhos vermelhos, a postura ainda tentando se firmar, o queixo levantado do jeito de quem não quer demonstrar fraqueza, mesmo quando não tem mais como esconder. Desculpa, doutor Fernando, eu não sabia que o senhor tinha chegado. Eu já termino aqui e continuo o serviço, não precisa se preocupar. Ele levantou a mão antes que ela terminasse a frase. Para, disse ele. Não precisa disso agora. Senta aqui um momento. Rafaela hesitou, olhou para o sofá, olhou para ele e dava para ver claramente que ela estava pesando se deveria mesmo sentar ou se deveria voltar para o trabalho e fingir que ele não tinha ouvido nada. Mas as pernas dela cederam antes que ela tomasse qualquer decisão. E ela se sentou na beira do sofá, com o telefone ainda na mão. Fernando puxou a cadeira da escrivaninha e sentou à frente dela, não do lado, à frente, para que ela entendesse que ele estava prestando atenção de verdade. Não estava olhando de passagem, não estava com pressa de resolver aquilo rápido para voltar para as próprias coisas. Estava ali de verdade, presente. Me conta o que está acontecendo, disse ele. E Rafaela abriu a boca, fechou, olhou para o chão por um segundo, respirou fundo uma vez e então falou. É o aluguel, doutor Fernando.
Eu estou devendo 3 meses. Tentei parcelar 2 vezes. Tentei negociar direto com o proprietário nas 2 ocasiões, mas ele não aceitou nada do que eu propus. Ele quer o valor total de uma vez ou quer o apartamento de volta amanhã de manhã. Fernando não disse nada de imediato. Deixou ela continuar. Sabia que ela precisava terminar o que tinha começado a falar sem ser interrompida no meio. Eu fiz tudo certo no começo do ano. Guardei dinheiro todo mês sem falhar uma vez. Me planejei direitinho para o bebê. Comprei as coisas que eu ia precisar aos poucos para não pesar tudo de uma vez no orçamento. Mas quando o pai do bebê foi embora, ele levou a conta conjunta junto. Eu fiquei com saldo zero de um dia para o outro. Sem aviso, sem nada, tive que usar tudo o que eu tinha guardado para pagar as contas do mês, a comida, os exames do pré-natal que não podiam esperar, os remédios que o médico pediu, e o aluguel foi ficando para trás porque era o maior valor e eu acreditei que ia conseguir resolver antes de chegar nesse ponto. Trabalhei horas extras, onde consegui, peguei serviços extras nos fins de semana, quando ainda dava para trabalhar assim, mas não foi suficiente, e agora não dá mais para pegar nada extra com a barriga assim. Ninguém me contrata com 8 meses. Eu tentei de tudo que eu consegui pensar. A voz dela estava firme enquanto falava, sem drama, sem exagero, sem nenhum gesto teatral. Era uma mulher contando os fatos de uma situação que estava completamente fora do controle dela, e aquilo era ainda mais difícil de ouvir do que se ela estivesse gritando, porque significava que ela tinha tentado de verdade, tinha planejado com cuidado, tinha se esforçado com absolutamente tudo que tinha, e mesmo assim tinha chegado num ponto onde não havia mais nada que ela pudesse fazer sozinha. Fernando ficou olhando para ela por um momento, para o uniforme amarrado, para a barriga de 8 meses, para o telefone que ela ainda segurava com as 2 mãos, como se precisasse ter algo concreto para segurar enquanto falava. E ele pensou em quantas vezes Rafaela tinha chegado naquela casa, naqueles 4 anos, e ele nunca tinha perguntado como ela estava de verdade. Não o tudo bem, de passagem que todo mundo faz, mas de verdade, olhando nos olhos, com tempo para ouvir a resposta, e aquele pensamento ficou pesado nele por alguns segundos antes de ele perguntar com calma: "Quanto você deve no total?" Rafaela respirou fundo antes de responder. 3 meses de aluguel, R$ 1.200 cada, mais as taxas de condomínio atrasadas, dá perto de R$ 4.300 no total. Ela disse o número rápido, como se dizer devagar doesse mais, como se segurar aquela quantia na língua por mais tempo tornasse o peso dela ainda maior do que já era. Fernando assentiu com a cabeça, não fez nenhuma expressão de surpresa, não fez cara de quem estava calculando se valia a pena ou não. Não hesitou nem por um segundo, simplesmente assentiu devagar e levantou da cadeira. Foi até a escrivaninha no canto da sala, com passos tranquilos. Abriu a gaveta de baixo com calma, e Rafaela ficou olhando sem entender ainda o que ele estava fazendo. Ele voltou com um cartão na mão e um bloco de papel pequeno, sentou de novo na cadeira. À frente dela, escreveu um número de telefone no papel com letra firme e legível, sem pressa, e colocou na frente dela, junto com o cartão, sobre o joelho dela. "Esse é o número do meu contador", disse ele. "Amanhã cedo, antes das 9 da manhã, você liga para ele e fala que é indicação minha. Ele já sabe como essas situações funcionam. Vai entrar em contato direto com o proprietário, vai negociar o pagamento integral da dívida e vai resolver tudo sem que você precise falar com esse homem de novo. Em momento nenhum, você não vai precisar lidar com ele mais uma vez." Rafaela olhou para o cartão, olhou para o papel com o número escrito à mão, olhou para Fernando e, por um segundo, ficou completamente em silêncio, como se o cérebro dela precisasse de um momento a mais para processar o que estava acontecendo na frente dela. Porque aquilo não era o que ela esperava quando se virou e viu que ele tinha chegado e tinha ouvido tudo.
Ela esperava constrangimento dos dois lados. Esperava uma desculpa, educada. Esperava no máximo um comentário vago, dito de passagem, para encerrar o assunto. Não aquilo, não um cartão e um número e uma solução concreta e completa, sendo colocada na frente dela sem cerimônia nenhuma, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Doutor Fernando, eu não posso aceitar isso, disse ela, a voz ainda firme, mas os olhos marejando de novo, por mais que ela tentasse segurar. Eu não vim aqui pedir ajuda, eu vim trabalhar. E o senhor não tem nenhuma obrigação com o que acontece na minha vida fora daqui. Isso é um valor alto, e eu não tenho como garantir quando vou conseguir devolver. Não seria justo. Fernando olhou direto para ela quando respondeu, sem desviar o olhar, nem por um segundo. Você não está aceitando nada, disse ele, com a voz no mesmo tom de sempre, sem alterar, sem forçar emoção nenhuma. Você está recebendo um adiantamento do seu salário. Você trabalha aqui há 4 anos, nunca pediu um favor, nunca faltou um único dia, nunca chegou atrasada. Uma única vez. Nunca deixou nada pela metade, nunca trouxe um problema para dentro desta casa. Eu devia ter perguntado se estava tudo bem faz muito tempo. E não perguntei porque fiquei ocupado demais com as minhas próprias coisas e não prestei atenção no que estava acontecendo com a pessoa que cuida da minha casa todos os dias. Então, agora você vai ligar para o meu contador amanhã cedo e resolver isso de uma vez. E isso não é um pedido, é o que vai acontecer. Rafaela ficou olhando para ele por um longo momento sem falar. A mão voltou para a barriga sem que ela percebesse. Os dedos fecharam em volta do cartão devagar e com tanto cuidado, como se fosse algo que podia quebrar se ela apertasse demais. E então ela disse muito baixinho, quase sem voz, da forma que as pessoas falam quando estão tentando não chorar e a voz não obedece direito. Por que o senhor está fazendo isso? E Fernando olhou para ela com uma expressão que não era pena, não era caridade, não era o olhar de alguém que estava fazendo um favor e queria ser reconhecido por ele depois. Era algo mais direto do que tudo isso. Era o olhar simples de alguém que tinha tomado uma decisão e não tinha absolutamente nenhuma dúvida sobre ela. Porque é o certo a fazer, respondeu ele. E aquilo foi tudo, sem discurso, sem explicação longa, sem nenhuma cerimônia desnecessária. Apenas um homem que ouviu o que não deveria ter ouvido e decidiu que não ia fingir que não tinha ouvido. Rafaela olhou para o cartão fechado na mão, olhou para o papel com o número e pela primeira vez, naquele dia inteiro, a mão que estava sobre a barriga relaxou um pouco. Os ombros dela desceram 1 centímetro. A respiração saiu mais funda do que as anteriores, e ela ficou sentada ali por mais um momento, sem conseguir falar mais nada, porque às vezes a gratidão é grande demais para caber em qualquer palavra que existe no idioma, e forçar uma frase naquele momento ia diminuir o tamanho do que ela estava sentindo. Fernando se levantou sem fazer aquilo parecer um encerramento formal. Pegou os documentos que tinha largado na mesa quando entrou, organizou a pilha sem pressa, como se nada de extraordinário tivesse acontecido ali nos últimos minutos, e foi em direção ao escritório com os papéis na mão. Termina o que você precisa terminar aqui e vai para casa descansar mais cedo hoje, disse ele já na porta sem se virar. Você não precisa ficar até o horário normal. Rafaela assentiu com a cabeça, mesmo sabendo que ele não estava olhando para ela, ainda segurando o cartão, ainda com os olhos marejados que ela teimava em não deixar transbordar de novo, e ficou olhando para a porta do escritório por um longo momento, depois que ele entrou e fechou atrás de si, tentando entender o que tinha acabado de acontecer ali naquela sala. Porque em 4 anos trabalhando naquela casa, ela nunca tinha pedido nada que fosse além do salário combinado e nunca tinha recebido nada além do salário combinado no dia certo, sem atraso. E de repente, num único momento que ela não tinha planejado, num dia que tinha começado como o pior dos últimos meses,
tudo tinha mudado de uma forma que ela não conseguia dimensionar ainda, ela guardou o cartão no bolso do avental com os 2 dedos, com cuidado, como se quisesse ter certeza de que estava seguro. Limpou o rosto uma última vez com as costas da mão, respirou fundo até encher o pulmão inteiro e voltou para o trabalho porque era isso que ela sabia fazer melhor do que qualquer outra coisa no mundo. Terminar o que tinha começado, independente do que estivesse acontecendo ao redor. E enquanto ela terminava a limpeza da sala e organizava as últimas coisas no lugar certo, o pensamento que não saía da cabeça dela de jeito nenhum não era sobre o aluguel que ia ser resolvido, não era sobre o dinheiro, não era sobre o proprietário que ia receber a ligação do contador no dia seguinte de manhã cedo. Era sobre o tom de voz específico que Fernando tinha usado quando disse que era o certo a fazer. Um tom que não tinha julgamento nenhum embutido, não tinha condescendência, não tinha nenhuma das coisas que ela estava acostumada a escutar quando alguém descobria que ela estava passando por dificuldade, sem o "mas como você deixou chegar nesse ponto?", sem o "você deveria ter se planejado melhor", sem o olhar de quem está fazendo um favor enorme e quer que você sinta o tamanho desse favor toda vez que olha para a pessoa. Era um tom simples, direto, sem peso extra nenhum, como se ajudar fosse apenas uma decisão lógica que qualquer pessoa tomaria naquele lugar se tivesse a possibilidade, e aquilo ficou na cabeça dela com uma força que ela não esperava e não sabia explicar direito. Ela terminou o trabalho no horário que ele tinha sugerido, passou um último olhar cuidadoso por cada cômodo para ter certeza que estava tudo no lugar, guardou os materiais e foi até a porta do escritório, bateu de leve com as costas dos dedos antes de falar. "Doutor Fernando, eu vou indo", disse ela. E ele respondeu de dentro sem abrir a porta, a voz chegando abafada pela madeira, mas clara o suficiente. "Liga para ele amanhã antes das 9. "Eu ligo", respondeu ela. E saiu, desceu no elevador, vendo os números dos andares passando um por um no painel iluminado. Atravessou o saguão do prédio com os passos firmes, como fazia todos os dias. Cumprimentou o porteiro com o aceno de cabeça de sempre. E só quando chegou na calçada e o ar da rua bateu direto no rosto dela, que ela parou de andar. Ficou parada por um segundo com os olhos fechados e os pés no lugar. Respirou fundo 2 vezes seguidas, e então o choro que ela tinha segurado a tarde inteira saiu de uma vez. Não de tristeza, não de desespero, não do tipo que machuca, mas do tipo que vem quando alguém que estava segurando tudo sozinho por um tempo longo demais, finalmente recebe permissão de soltar um pouco do peso. Ela ficou ali por alguns minutos, com a mão aberta na barriga e o cartão guardado no bolso do avental, olhando para o movimento da rua sem enxergar nada de específico, apenas deixando o choro sair até acabar por conta própria. E então limpou o rosto com cuidado, ajeitou o cabelo com as 2 mãos e começou a andar porque a vida não parava e ela tampouco podia parar. O bebê ia nascer em menos de 2 meses. Havia muita coisa para resolver ainda, mas desta vez, pela primeira vez em muito tempo, ela não estava caminhando com o peso inteiro concentrado só nas costas dela, e aquela diferença era pequena demais para alguém de fora notar, mas grande demais para ela ignorar. E enquanto ela dobrava a esquina e sumia de vista lá em cima, no 12º andar, Fernando estava sentado na cadeira do escritório, com os documentos abertos na mesa na frente dele, e não tinha lido uma linha sequer desde que tinha sentado. Estava olhando para a janela, com a cidade lá fora, no ritmo acelerado de sempre. Carros, prédios, o céu ficando mais escuro no fim da tarde, e ele não conseguia explicar com precisão o que estava sentindo naquele momento, porque não era pena, não era obrigação cumprida. Não era a satisfação de ter feito algo bom. Era algo diferente de tudo isso.
algo que ele não ia nomear, porque nomear tornava as coisas mais complicadas do que precisavam ser naquele instante. Mas estava ali de qualquer forma, instalado com firmeza, enquanto lá fora a cidade continuava no ritmo de sempre, sem saber que dentro daquele apartamento alguma coisa tinha mudado de posição, sem fazer barulho nenhum. Fernando ficou olhando para a janela por um tempo considerável. Depois voltou para a mesa, abriu os documentos de novo, leu a primeira linha 3 vezes sem absorver o que estava escrito e então fechou a pasta, colocou do lado e ficou olhando para o teto por um momento antes de pegar o celular da mesa. Verificou os compromissos do dia seguinte sem realmente processá-los. Reunião às 8, almoço ao meio-dia, relatório até às 5, tudo no lugar como sempre. Mas havia algo diferente naquele momento que ele não conseguia identificar e que não tinha relação com nenhum item da agenda. Ele colocou o celular de volta na mesa e decidiu ir dormir mais cedo do que o normal naquela noite, sem conseguir explicar para si mesmo o motivo exato daquela decisão. No dia seguinte de manhã cedo, Fernando estava de pé na cozinha, tomando o primeiro café do dia, quando o telefone tocou, e era o contador, a voz profissional e direta como sempre, confirmando que tinha entrado em contato com o proprietário logo cedo, que o acordo tinha sido fechado sem resistência, que o pagamento integral estava sendo processado naquele mesmo dia, e que o proprietário tinha assinado um documento encerrando qualquer pendência existente sem nenhuma exigência adicional. Fernando disse obrigado, desligou, ficou olhando para a xícara de café na mão por um momento e então pegou o celular e abriu a conversa com Rafaela. Ficou olhando para a tela em branco por alguns segundos antes de digitar. Mandou uma mensagem com 3 palavras. Apenas: está tudo resolvido. Colocou o celular de volta na bancada e terminou o café de pé, olhando pela janela da cozinha para a cidade acordando. Ela demorou 4 minutos para responder, e quando a notificação apareceu na tela e ele pegou o celular e leu, ficou parado com a xícara na mão. Eu não sei como agradecer isso, Dr. Fernando. De verdade, eu não tenho palavras. E ele ficou olhando para aquela frase por um tempo maior do que esperava antes de começar a digitar a resposta. Porque a resposta que veio na cabeça primeiro não era a resposta formal e educada que ele tinha planejado dar. Era algo mais simples, mais direto, mais honesto do que qualquer coisa profissional que ele poderia escrever. E então ele digitou sem mudar de ideia no meio do caminho. Me conta como ela vai se chamar, e enviou antes de pensar demais, e enquanto esperava a resposta, ele se levantou do banco da cozinha, foi até a janela, encostou o ombro no batente e ficou olhando para a cidade lá embaixo com o celular na mão e pela primeira vez em muito tempo não estava pensando em nenhum compromisso da agenda, não estava pensando em reunião, em relatório, em nada que precisava ser feito até o fim do dia. Estava pensando em Rafaela, no uniforme, na barriga de 8 meses, no cartão fechado na mão dela com tanta cautela como se fosse algo precioso, e estava pensando também que 4 anos era tempo demais para só agora perceber que ele não sabia quase nada sobre a vida da pessoa que cuidava da casa, dele todos os dias. Chegava cedo, saía no horário, fazia tudo com atenção e cuidado, e ele nunca tinha se perguntado o que existia na vida dela quando ela saía por aquela porta. Nunca tinha perguntado se estava bem de verdade, se precisava de alguma coisa, se havia algo que ele pudesse fazer diferente para facilitar, e aquela percepção ficou nele por um tempo antes que o celular vibrasse na mão. Ele olhou para a tela, a resposta tinha chegado, e o que ele leu fez ele ficar completamente parado, com o ombro ainda encostado no batente da janela, a xícara vazia na outra mão, a cidade continuando lá fora, no ritmo de sempre, sem saber de nada. Porque Rafaela não tinha respondido só com o nome do bebê como ele esperava.
Ela tinha escrito o nome e depois tinha escrito uma frase depois do nome, uma frase curta, de poucas palavras, mas que carregava dentro dela o peso de uma história que ele ainda não conhecia e que ela nunca tinha contado para ninguém desde o primeiro dia em que tinha entrado naquela casa para trabalhar. E Fernando ficou olhando para aquelas palavras na tela por um longo momento sem se mover. A xícara vazia na mão, o ombro no batente, a cidade lá fora, e então ele se endireitou devagar, colocou a xícara na bancada sem barulho, pegou o celular com as duas mãos e começou a digitar a resposta mais importante que ele tinha enviado em muito tempo. Fernando digitou: "Se você quiser me contar, eu tenho tempo para ouvir." E enviou sem hesitar, e ficou ali na janela da cozinha esperando com o celular na mão, o café já frio na xícara que ele tinha esquecido na bancada, a cidade lá fora no movimento de sempre, e ele não conseguia lembrar a última vez que tinha ficado parado, esperando uma mensagem de alguém, sem fazer mais nada ao mesmo tempo, sem abrir o computador, sem checar a agenda, sem adiantar algum compromisso. Ficou ali apenas esperando. E quando a resposta chegou, ele leu devagar, 2 vezes, porque Rafaela tinha escrito assim: "Ela vai se chamar Isis." E o nome foi a única coisa que o pai deixou antes de ir embora. Ele disse que era o nome que queria se fosse menina, e eu fiquei com o nome porque ela não tem culpa de nada. Fernando ficou olhando para aquelas palavras por um tempo considerável sem digitar nada, porque havia muita coisa dentro daquela frase simples. Havia uma mulher que tinha ficado com o nome escolhido pelo homem, que foi embora não por fraqueza, mas porque ela tinha separado o que era da filha do que era da história com o pai. E aquilo dizia muito sobre quem Rafaela era, muito mais do que 4 anos de trabalho na mesma casa já tinham revelado. Ele digitou devagar, escolhendo cada palavra. Isis é um nome bonito. Ela vai gostar quando crescer. E a resposta de Rafaela demorou mais dessa vez, quase 8 minutos, e quando chegou, era mais longa do que as anteriores. "Doutor Fernando, eu preciso ser honesta com o senhor porque o senhor foi honesto comigo ontem. Eu não sei se vou conseguir continuar trabalhando logo depois que ela nascer, pelo menos não nas primeiras semanas. Eu não tenho com quem deixar ela aqui em São Paulo. Minha mãe mora no interior. Não tenho família perto. E eu entendo completamente se o senhor precisar contratar outra pessoa para esse período. Eu não quero deixar o senhor na mão, mas eu preciso ser honesta sobre como a situação está." Fernando leu aquela mensagem de pé na cozinha e sentou no banco sem perceber que tinha sentado, porque havia uma dignidade muito específica naquilo que Rafaela tinha escrito que era difícil de encontrar. Ela não estava pedindo nada, estava avisando com antecedência, estava se preocupando com a rotina da casa dele mesmo, enquanto lidava com tudo que estava lidando na própria vida. E ele ficou olhando para a tela por um momento antes de responder com clareza: "Você não vai perder o emprego por causa do bebê. A gente resolve o horário. Quando chegar a hora, não precisa se preocupar com isso agora, cuida de você." E ele enviou e ficou olhando para a tela, esperando, e a resposta não veio por um tempo longo, quase 15 minutos. E quando chegou, eram apenas 4 palavras. "Obrigada, doutor Fernando." E havia algo naquela simplicidade que pesou mais do que um texto longo teria pesado, porque 4 palavras ditas por alguém que não desperdiça palavras valem mais do que um parágrafo inteiro dito por quem fala sem pensar. Fernando colocou o celular na mesa da cozinha, se levantou, foi para o escritório, abriu os documentos que precisavam ser lidos naquele dia e desta vez conseguiu ler. Mas a concentração não estava completamente ali do jeito que costumava estar. Havia uma parte da cabeça dele que ficou pensando em Isis, num nome que um pai tinha escolhido antes de ir embora sem olhar para trás, num apartamento que quase foi perdido por R$ 4.300, numa mulher de 8 meses de gravidez que chegava de
uniforme todos os dias e fazia tudo com atenção e cuidado, sem deixar aparecer nada do peso enorme que estava carregando. E Fernando passou aquela manhã trabalhando, mas com aquele pensamento, ocupando um espaço que ele não conseguia fechar com nenhum documento e com nenhuma reunião. Na semana seguinte, Rafaela chegou no horário de sempre, uniforme amarrado, cabelo preso, cumprimentou o porteiro, subiu, entrou na casa com a chave que ela tinha, e se houvesse alguém que não soubesse o que tinha acontecido nos dias anteriores, não teria notado nenhuma diferença visível. Ela cumpria o trabalho com a mesma atenção de sempre, deixava tudo no lugar exato, não mencionou o aluguel, não mencionou a conversa na sala, não mencionou as mensagens do dia seguinte. E Fernando também não mencionou. Havia um entendimento entre os dois de que o assunto tinha sido resolvido e não precisava ser carregado para dentro de cada dia que viesse depois. Mas havia algo que tinha mudado mesmo assim. Algo sutil, que nenhum dos dois nomeou, mas que os dois sentiram desde o primeiro dia daquela semana, na segunda-feira. Fernando chegou da reunião da manhã e ela estava terminando a cozinha e ele perguntou: "Como você está?" Com o passo parado, de frente para ela, olhando de verdade, não o tudo bem dito de passagem, enquanto já está virando para o outro lado. E ela respondeu: "Estou bem, obrigada." Do mesmo jeito diferente. Não o automático que sai antes de considerar a pergunta, mas o que considera antes de responder, e aquilo foi suficiente para que aquela semana fosse diferente das 4 anteriores, sem que nada de extraordinário tivesse acontecido entre elas. Na quinta-feira, ele chegou com uma sacola e deixou na bancada da cozinha, sem explicar nada. Sem fazer cerimônia, sem chamar atenção para o gesto. Eram coisas para bebê. Algumas roupas pequenas dobradas com cuidado, uma manta de algodão, um par de meias minúsculas que pareciam impossíveis de existir, de tão pequenas que eram. Compradas sem alarde, sem discurso, deixadas ali como se fossem qualquer outra coisa de supermercado. Rafaela olhou para a sacola quando foi limpar a bancada da cozinha. Parou, abriu devagar com os 2 dedos, viu o que estava dentro, ficou parada por alguns segundos com a manta nas mãos sem falar, e então dobrou tudo de volta com cuidado, fechou a sacola e guardou dentro da bolsa dela com tanto cuidado, quanto se fosse algo que ela estava com medo de estragar. Só quando estava saindo no fim daquele dia, ela parou na porta do escritório e bateu de leve com as costas dos dedos. "Doutor Fernando", disse ela, e ele respondeu de dentro: "Pode falar." "Obrigada pela sacola", disse ela, a voz firme como sempre, mas com algo diferente no final da frase. E ele respondeu sem dramatizar: "Ela vai precisar de uma manta no hospital." Simples, direto, sem fazer daquilo mais do que era. E Rafaela ficou na porta por um segundo, sem falar mais nada. Depois disse: "Boa noite", e saiu. E Fernando ficou olhando para os documentos na frente dele, sem ler por alguns minutos, antes de conseguir voltar ao trabalho. As semanas seguintes passaram com aquele ritmo novo que tinha se instalado na casa, sem que ninguém tivesse combinado nada e sem que ninguém tivesse dado um nome a ele. Fernando perguntava como ela estava e ela respondia com honestidade. Não o automático, e às vezes a conversa durava 5 minutos, e às vezes era rápida, mas sempre era real, no sentido de que nenhum dos dois estava fingindo que era diferente do que era. Rafaela contou que o pré-natal estava indo bem, que o médico tinha dito que Isis estava no peso certo para a semana em que estava, que a data prevista era para o início do mês seguinte, e Fernando ouvia com atenção e fazia perguntas práticas e diretas. Se ela tinha tudo o que precisava para a maternidade, se havia algo que ainda faltava comprar, se o hospital era perto de onde ela morava. E Rafaela respondia com a mesma honestidade de sempre, às vezes dizendo que estava resolvido, às vezes dizendo que ainda ia resolver, e quando dizia que precisava resolver, Fernando não oferecia de uma forma que parecesse assistência ou pena.
Oferecia de uma forma que parecia simplesmente lógica. A maternidade fica do outro lado da cidade. Você quer que eu deixe o número de um carro para quando chegar a hora? Disse ele numa tarde, enquanto pegava o café na cozinha. E ela disse, não precisa, eu consigo ir. E ele disse, tudo bem, mas o número fica aqui se mudar de ideia. E deixou o número do serviço anotado num papel na bancada, sem fazer cerimônia. E Rafaela olhou para o papel, dobrou e guardou no bolso do avental, sem dizer nada. E os dois continuaram o dia como se aquilo fosse a coisa mais comum do mundo, porque de alguma forma tinha se tornado parte da rotina nova que existia entre eles, faltando 3 semanas para a data prevista. Rafaela chegou numa segunda-feira com o rosto diferente. Não estava mal visivelmente, mas havia algo no jeito que ela se movia pela casa naquele dia, que era mais cuidadoso do que o habitual, mais lento, mais calculado, como se cada movimento estivesse sendo medido antes de ser feito. E Fernando notou, mas não disse nada de imediato. Esperou, deixou o dia correr, e no fim da manhã, quando ela estava sentada na bancada da cozinha, bebendo água com o copo nas 2 mãos, ele perguntou de passagem, sem parar, o que estava fazendo. Está tudo bem hoje? E ela disse, está, só estou mais cansada essa semana. O médico disse que é normal no último mês, o corpo começa a preparar. E ele assentiu e disse, se precisar ir mais cedo, pode ir sem problema nenhum. E ela disse, não precisa, eu termino o que precisa ser feito. E terminou, e foi embora no horário de sempre, e Fernando ficou naquela noite com o celular perto da cama antes de dormir, pensando que faltavam 3 semanas, e que 3 semanas podiam se tornar 3 dias, ou 3 horas, sem nenhum aviso, porque bebês não consultam o calendário. Na semana seguinte, ela não apareceu na segunda-feira, e Fernando ficou olhando para o telefone pela manhã sem mandar mensagem, porque não queria pressionar, não queria que parecesse que estava controlando ou cobrando. Mas a tarde passou e a noite chegou, e no fim da noite a mensagem chegou primeiro de Rafaela. Doutor Fernando, eu precisei ir para a maternidade hoje cedo. Isis resolveu chegar antes do previsto. E Fernando leu aquela mensagem de pé no escritório, com a camisa já afrouxada do dia longo, e ficou parado por um segundo com o celular na mão. Depois digitou, está tudo bem com você e com ela? E a resposta demorou quase meia hora, e quando chegou, veio com uma foto junto, uma foto pequena, com a luz do hospital, levemente desfocada do jeito que fotos de celular são, quando a mão treme um pouco por cansaço ou por emoção. E na foto havia uma bebê recém-nascida, embrulhada numa manta branca com o rosto pequeno e os olhos fechados com aquela seriedade tranquila que recém-nascidos têm. E Fernando reconheceu a manta, era a manta que ele tinha deixado na sacola na bancada da cozinha, sem dizer nada a respeito. E abaixo da foto, Rafaela tinha escrito apenas, ela chegou bem, eu estou bem, o nome ficou certo. Fernando olhou para aquela foto por um longo momento, a tela do celular iluminada no escritório, que estava escuro porque ele não tinha ligado a luz, quando entrou mais cedo. E então ele colocou o celular na mesa devagar, foi até a janela, ficou olhando para a cidade por alguns minutos com as mãos nos bolsos. E havia algo naquele momento que era difícil de nomear, porque não era nada que ele tinha planejado sentir quando acordou naquela manhã. Não era nada que fazia parte de nenhuma agenda ou compromisso. Era apenas um homem parado na janela, olhando para a cidade, sabendo que do outro lado dela, uma mulher que ele conhecia havia 4 anos, tinha acabado de ter uma filha sozinha numa maternidade, e que a filha estava embrulhada na manta que ele tinha comprado sem fazer discurso nenhum. E Fernando ficou ali por um tempo considerável antes de voltar para a mesa, pegar o celular e responder com cuidado. Que bom que estão bem as duas, descansa agora. Simples, sem mais do que precisava ter. E Rafaela respondeu com um coração pequeno. E aquilo encerrou a conversa daquela noite sem que precisasse de mais nada.
Na semana seguinte, Fernando mandou uma mensagem perguntando se ela e Isis precisavam de alguma coisa, e ela disse que estava tudo bem, que Isis estava dormindo em intervalos razoáveis, que ela mesma estava se recuperando bem, e Fernando perguntou quando ela achava que ia conseguir voltar ao trabalho, e ela disse que precisava de mais 2 semanas pelo menos para ter certeza que estava tudo estabilizado. E ele disse: sem pressa, a casa não vai a lugar nenhum. Cuida dela e cuida de você. E ela disse obrigada, e a conversa foi curta, mas foi real. Como todas as outras tinham sido desde aquele dia na sala com o cartão e o número do contador. 2 semanas depois, Rafaela voltou e chegou no horário de sempre, com o uniforme amarrado e o cabelo preso como se tivesse saído na semana anterior. E havia algo diferente nela, que não era visível de imediato, mas que estava ali para quem olhasse com atenção. Uma leveza que não tinha antes. Não enorme, não dramática, não o tipo que muda o jeito de uma pessoa se mover pela vida, mas uma leveza pequena e real, como se ela tivesse colocado no chão alguma coisa que estava carregando há muito tempo e finalmente conseguia andar sem aquele peso específico. Fernando estava na cozinha quando ela chegou e disse bom dia com o tom de sempre e perguntou como Isis estava. E Rafaela sorriu de um jeito que ele não tinha visto em nenhum dos 4 anos anteriores. Não era um sorriso educado de resposta. Era um sorriso que saiu antes que ela decidisse ou planejasse. Ela está em casa com a vizinha que ficou de olhar essa manhã. Está ótima. Já reconhece a minha voz quando eu falo perto, disse ela. E Fernando disse, que bom. E havia algo naquele que bom que era diferente do que bom formal. Era o de alguém que estava de verdade satisfeito com a informação, não apenas respondendo por educação. Ela foi trabalhar, e ele foi para o escritório, e a rotina voltou com aquela diferença sutil que tinha se instalado e que ninguém tinha nomeado e que nenhum dos dois precisava nomear para sentir que estava ali, presente, todos os dias. Nos meses seguintes, aquela rotina se manteve e foi crescendo de um jeito tranquilo e consistente. Fernando perguntava de Isis de vez em quando e Rafaela contava os acontecimentos da filha com uma naturalidade que vinha de saber que a pergunta era genuína. Os primeiros sorrisos reconhecíveis, a primeira vez que ficou sentada sem apoio, a primeira vez que segurou um objeto com as 2 mãos sem largar. A primeira vez que reconheceu o rosto da mãe entre outras pessoas na sala. E Fernando ouvia com atenção genuína que não era educação e que Rafaela percebia porque conhecia as 2 coisas e sabia distinguir uma da outra sem dificuldade. Num dia de chuva forte de abril, Rafaela chegou encharcada, porque o ônibus tinha atrasado 40 minutos e ela tinha andado 2 quarteirões e meio sob a chuva sem guarda-chuva, porque o dela tinha quebrado na semana anterior e ela ainda não tinha comprado outro. Fernando estava na cozinha quando ela entrou pela porta e viu o estado em que ela estava. O uniforme molhado, o cabelo escorrendo, e disse, espera. Sem perguntar se ela queria ajuda, foi até o banheiro, voltou com uma toalha seca e colocou na bancada da cozinha perto dela sem nenhum gesto teatral. E ela pegou a toalha, enxugou o rosto, enxugou o cabelo com cuidado, disse, obrigada, e aquilo foi tudo que precisou ser dito naquele momento. Não havia mais do que aquilo, mas havia o suficiente para que os 2 soubessem que a distância formal que tinha existido nos primeiros 4 anos tinha se reduzido para algo diferente, algo sem nome específico, mas real. Da mesma forma que coisas sem nome são reais quando você as sente. No dia seguinte, Fernando deixou um guarda-chuva dobrado em cima da bancada da cozinha, sem bilhete, sem explicação, apenas o guarda-chuva. E quando Rafaela chegou, ela olhou para ele,
Olhou para o apartamento que estava vazio porque Fernando tinha saído cedo e pegou o guarda-chuva, dobrou com cuidado, guardou na bolsa e não disse nada naquele dia, mas na quinta-feira, quando ele chegou, havia um bilhete na bancada, letra de Rafaela. Obrigada pelo guarda-chuva. 3 palavras apenas. E Fernando leu, dobrou o papel, colocou no bolso do paletó e foi trabalhar sem fazer mais nada a respeito, porque não havia mais nada a fazer. No fim daquele mesmo mês de abril, Fernando tinha uma reunião muito cedo e precisou sair antes que Rafaela chegasse. Deixou um bilhete na bancada da cozinha dizendo que tinha saído às 6 da manhã e que ela podia deixar a chave embaixo do tapete quando fosse embora naquele dia. E quando voltou tarde da noite, a casa estava limpa com aquele cuidado específico de Rafaela que ele reconhecia depois de 4 anos. A chave estava embaixo do tapete como pedido, e em cima da bancada havia um pote de vidro com tampa e um bilhete escrito à mão do lado. Fiz sopa de legumes, está na geladeira, só aquecer. Fernando ficou olhando para aquele bilhete por um momento, com o paletó ainda no ombro, dobrou o papel devagar, colocou no bolso, foi aquecer a sopa e comeu de pé na cozinha, olhando para a janela com a chuva fina que tinha começado do lado de fora. E havia algo naquele momento que era difícil de descrever com precisão, mas que era um dos momentos mais tranquilos que ele tinha tido em muito tempo. Um caldo quente numa noite fria, uma cozinha iluminada, a chuva lá fora e a sensação concreta de que alguém tinha pensado nele sem ser pedido, sem ser combinado, sem nenhuma obrigação de nenhum tipo, apenas porque quis. E aquilo ficou com ele muito depois que o prato foi lavado e guardado e a luz da cozinha foi apagada. Meses depois, numa tarde de agosto, Fernando estava no escritório com 3 janelas abertas no computador quando o celular tocou com um número que ele não reconhecia. Ele atendeu e era uma mulher com a voz apressada dizendo que se chamava Sueli, que era vizinha de Rafaela, que Rafaela tinha passado mal no ônibus no caminho para o trabalho, que ela estava consciente e estável, mas que estava na UPA do bairro com soro, que ela, a Sueli, estava com Isis em casa e que Rafaela tinha pedido para ligar para o número do trabalho porque ela não queria preocupar ninguém, mas precisava que alguém soubesse onde ela estava. Fernando desligou, pegou o paletó que estava na cadeira do escritório, avisou pelo interfone que ia sair, desceu, entrou no carro e foi. Chegou na UPA 42 minutos depois por causa do trânsito pesado da tarde e entrou pela recepção perguntando o nome de Rafaela. A atendente verificou no sistema e indicou a ala de observação. Ele seguiu o corredor, passou pela segunda porta e a encontrou numa maca com o soro no braço e o rosto mais pálido do que o normal, mas acordada e com os olhos abertos e alertas. E quando ela o viu entrar pelo corredor entre as macas, abriu a boca. Ficou 1 segundo sem falar. E então disse: "Eu disse para a dona Sueli ligar para o número do trabalho, não para o senhor vir até aqui pessoalmente." E Fernando puxou a cadeira de plástico que estava encostada na parede do lado da maca e sentou sem responder àquilo diretamente. Olhou para o soro, olhou para ela e perguntou com calma o que o médico disse, e ela ficou olhando para ele por um momento com uma expressão que era meio exasperação e meio outra coisa que ela não nomeou, e então respondeu: "Pressão abaixou muito de repente. Disseram que é estresse acumulado e cansaço. Mandaram fazer o soro e repouso. Estou bem. Só preciso terminar o soro e depois posso ir." Fernando assentiu. Cruzou as mãos na frente do corpo e ficou sentado. Não foi embora. Não disse. Estava aliviado e que ligasse. Se precisasse de alguma coisa, ficou ali na cadeira de plástico ao lado da maca, com o paletó dobrado no colo e o celular no silencioso. E Rafaela olhou para o teto por um momento e então disse muito baixinho: "O senhor não precisava vir até aqui. Eu ia ficar bem." E Fernando respondeu sem pensar demais no que ia sair: "Eu sei." E aquilo foi
tudo que precisou ser dito naquele momento. Porque eu sei, dito, daquela forma, não era descaso. Era o reconhecimento de que ele tinha vindo não porque era obrigado, mas porque quis. E Rafaela entendeu a diferença, porque ela sempre entendia as diferenças. A hora passou com conversas curtas e silêncios que não eram incômodos. O médico voltou, confirmou que ela estava estável e que podia ir em casa com repouso no dia seguinte. Fernando esperou do lado de fora da ala enquanto ela se trocava. E quando ela saiu, ele estava no corredor com o paletó no braço esperando. "Eu te levo em casa", disse ele. E ela ia dizer que não precisava porque era longe e estava no horário de pico. Mas olhou para ele e não disse isso, disse apenas "obrigada". E os dois saíram da UPA e foram para o carro. E Fernando dirigiu até o endereço que ela foi indicando sem conversa forçada. Havia um silêncio no carro que não tinha nenhum desconforto. Era o silêncio de duas pessoas que não precisam preencher o espaço entre elas com palavras o tempo inteiro para que o espaço valha alguma coisa. Quando chegaram em frente ao prédio dela, ela desabotoou o cinto e pegou a bolsa e disse: "Obrigada de verdade pelo soro e por tudo." E ele disse: "Descansa amanhã, não precisa vir." E ela disse: "Eu venho", com a firmeza de sempre. E ele disse o nome dela, Rafaela, com uma pausa antes de continuar: "Descansa amanhã." E ela ficou olhando para ele por um segundo, com aquela expressão que ele tinha aprendido a reconhecer ao longo dos meses. A expressão de alguém que está avaliando se vale a pena insistir ou se é melhor aceitar. E então disse: "Tá bom." E saiu do carro. Entrou no prédio. E Fernando ficou com o carro parado em frente ao prédio por alguns minutos, sem colocar em movimento, olhando para a entrada do prédio, mesmo depois que ela tinha desaparecido para dentro. E enquanto ficou ali, havia algo que ele não conseguia mais ignorar, da forma que tinha conseguido ignorar por meses, algo que tinha estado presente desde aquela tarde na sala, quando ela estava chorando com o telefone na mão e ele tinha entrado sem fazer barulho e decidido que não ia fingir que não tinha visto algo que tinha crescido devagar ao longo de todos aqueles meses, sem que ele tivesse alimentado diretamente ou estimulado. Tinha crescido sozinho do jeito que coisas verdadeiras crescem quando estão no lugar certo, sem pressa e sem precisar de atenção constante. E Fernando ficou olhando para a entrada do prédio por mais alguns segundos antes de colocar o carro em movimento e ir embora. E enquanto dirigia de volta, havia uma clareza que não dependia de nenhuma decisão sendo tomada naquele momento, apenas de reconhecer o que estava ali. Rafaela não foi no dia seguinte como ele tinha pedido e ele não mandou mensagem cobrando presença. E na terça-feira ela chegou no horário de sempre e não mencionou a UPA e ele também não mencionou. E a rotina voltou com a naturalidade de sempre, mas havia algo diferente naquela terça-feira que era diferente de todas as outras diferenças que tinham acontecido ao longo dos meses anteriores. Havia uma clareza que não tinha estado ali da mesma forma, antes não declarada, não discutida, mas presente com uma solidez que os dois sentiam e que nenhum dos dois ia conseguir ignorar por muito mais tempo, sem que isso custasse alguma coisa. Foi numa sexta-feira de setembro que as coisas saíram do lugar parado, onde tinham ficado por meses. Fernando estava na cozinha no fim da tarde com uma xícara de café na mão, quando Rafaela foi até a porta avisar que ia embora. "Doutor Fernando, eu vou indo", disse ela. E ele se virou e disse: "Espera um segundo." E ela parou com a bolsa no ombro, e ele ficou olhando para ela por um momento antes de falar. Não era um olhar de avaliação ou de dúvida. Era o olhar de alguém que tomou uma decisão e estava pronto para dizer o que tinha ficado guardado por tempo demais. "Tem uma coisa que eu quero te perguntar, e eu quero que você responda com a honestidade que você sempre tem", disse ele. E Rafaela ficou parada na porta da cozinha com a bolsa no ombro, olhando para ele sem falar, esperando. "Tem alguma coisa que
Você precisa que eu não esteja oferecendo alguma coisa que ficou faltando em tudo isso. E a pergunta era simples nas palavras, mas não era sobre trabalho. E os dois sabiam que não era sobre trabalho. Desde o momento em que ela saiu da boca dele, Rafaela ficou olhando para ele por um longo momento, a bolsa no ombro, a mão livre caída natural do lado do corpo. E então respondeu com a honestidade que ela sempre teve: "Não falta nada no trabalho, Dr. Fernando." E fez uma pausa pequena e deliberada, antes de continuar. "Mas fora do trabalho eu não sei responder essa pergunta ainda, e eu prefiro não responder do que responder errado." E aquilo foi a coisa mais honesta que alguém tinha dito para Fernando em anos. Não era assim, não era não, não era uma esquiva, era a verdade exata do lugar onde ela estava naquele momento, e ele assentiu devagar com a xícara ainda na mão. "Tudo bem", disse ele. "Quando você souber a resposta, eu quero ouvir." E ela disse: "Eu falo quando souber." E saiu. E Fernando ficou na cozinha depois que ela fechou a porta, ouvindo o elevador descer até o térreo, e havia algo naquele momento que era diferente de todos os momentos anteriores, porque não era mais algo sem nome, tentando existir nas bordas de tudo. Era algo que tinha sido reconhecido pelos dois ao mesmo tempo, sem precisar de declaração formal. E aquilo era suficiente por hora. Suficiente para que os dois soubessem que havia uma conversa que ainda ia acontecer quando o tempo certo chegasse para ela. E o tempo certo, para algumas coisas, não é escolhido por ninguém. Ele chega. E quando chega, as duas pessoas que estavam esperando reconhecem ao mesmo tempo, sem precisar combinar nada com antecedência. 3 semanas depois, numa tarde comum de outubro, Rafaela estava terminando de guardar as últimas coisas antes de ir embora, quando Fernando entrou na sala e disse o nome dela com calma: "Rafaela." E ela se virou com o pano de prato ainda na mão, e ele disse: "Eu sei que ainda não é o tempo certo para você, e eu respeito isso, mas eu preciso que você saiba que quando for o tempo certo, eu vou estar aqui. Não vou ter ido a lugar nenhum." E Rafaela ficou parada, com o pano de prato na mão, olhando para ele por um longo momento sem falar. E havia muita coisa passando pela cabeça dela naquele momento. 4 anos de trabalho, o dia do aluguel, o cartão, a sacola com a manta, a sopa deixada na geladeira, o guarda-chuva na bancada sem bilhete, a cadeira de plástico na UPA, todos aqueles gestos que nunca foram grandes e nunca precisaram ser. E então ela colocou o pano de prato na bancada com cuidado, virou o corpo inteiro para ele e disse com a voz firme de sempre: "Eu sei, Dr. Fernando." E fez uma pausa de 2 segundos. "E o meu nome é Rafaela. O senhor não precisa mais de formalidade nenhuma para falar comigo." E Fernando olhou para ela por 1 segundo e então disse: "Tudo bem, Rafaela." E ela disse: "Tudo bem, Fernando." E naquele momento, sem abraço, sem gesto nenhum, além de 2 nomes sendo ditos sem formalidade pela primeira vez em 4 anos, havia mais solidez do que muitas histórias longas conseguem ter. Havia 2 adultos que tinham chegado ao mesmo lugar pelo caminho mais honesto que conheciam, um passo de cada vez, sem pressa, sem forçar nada que não estava pronto. E Isis ia crescer numa casa onde as pessoas diziam a verdade umas para as outras. E aquilo, de todas as coisas que tinham acontecido desde aquela tarde em que um telefone tocou e uma voz disse: "Você tem até amanhã."